Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, aqui no PES Concurso. Você, amigo concurseiro que está ligado aí no nosso canal, hoje nós vamos dar continuidade ao comentário das questões do nosso material em PDF que você, amigo concurseiro, adquiriu aí no canal de atendimento do PES Concurso. Nós já comentamos aí no canal as questões de número 1, 2, 3, 4 e 5. Hoje nós vamos comentar a questão de número 6. Vamos aí direto ao ponto para que a videoaula não fique muito longa. Questão de número 6 diz o seguinte: de acordo com a literatura, os colonos cristãos teriam se apossado do Vale do Cariri na última década do século XVII, quando uma bandeira proveniente da Bahia vislumbrou a Cachoeira da Missão Velha, iniciando aí a redução das etnias indígenas e a escravização das pessoas de pele negra. Nós temos aí no enunciado da questão, nós temos a fonte de onde o professor Evandro tirou essas informações. Então, por quem era chefiada as bandeiras mencionadas na citação acima? Então, nós estamos falando do processo de expansão da colonização portuguesa, do homem branco adentrando para o sertão brasileiro, e ele pergunta quem eram os chefes dessa bandeira responsável pela ocupação da região do Cariri, da região que virara a se tornar a cidade de Crato. A resposta correta está aí na letra E, pelos irmãos Lobato Lira e um padre e um frade Caputinho. Essa é a resposta correta, de acordo com a fonte do enunciado da questão. Então, resposta da questão de número 6, letra E. Aqui não temos muito o que filosofar, não temos muito o que discutir, a não ser colocar aí, inserir o processo de ocupação da região do Crato, alinhado aí com o processo de expansão da colonização portuguesa ou do homem branco adentrando para o interior com as bandeiras, com os bandeirantes que partem primeiramente de São Paulo, mas nós vamos ter bandeiras partindo de Pernambuco e também partindo da Bahia. A bandeira que ocupa essa região do Cariri é uma bandeira oriunda da Bahia, e liderada aí pelos irmãos Lobato Lira, um padre e um frade Caputinho. Letra correta, letra E. Vamos para a questão de número 7. Logo o reduto mais próspero veio a ser a missão do Miranda, onde a civilização do boi, do couro e da rapadura foi laborando as identidades culturais. Este povoado foi transformado na Vila Real do Crato. Então, nós temos aqui a fonte e temos aí a pergunta: quando foi criado oficialmente e oficialmente inaugurado a Vila do Crato? Mais uma questão que no próprio enunciado traz informações que podem ser cobradas de você. Por exemplo, a região aí da missão do Miranda, e temos também aí as atividades econômicas do boi, do couro e da rapadura, que são aí elementos que interferem ou que contribuem para a formação cultural da região do Crato. Mas nesta questão, o que ele está perguntando especificamente é quando foi criada e oficialmente inaugurada a Vila do Crato. Não confunda fundação da cidade do Crato, ou elevação à categoria de cidade, a elevação ou criação da vila. Aqui ele está perguntando da vila. Resposta correta, letra D de dado. Em agosto de 1763, oficialmente inaugurada em 21 de junho de 1764. Questão de número 7, letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 8. Crato pode advir da corruptela de Curato, pois de 1737 a 1750 o aldeamento foi chamado de Curato de São Fidélis, de Singuaringa. Os populares dizem que Crato remete à cratera onde a urbe foi assentada. A urbe, no caso aqui, a cidade foi assentada. Neste enunciado, ele tem duas explicações para o nome Crato. Uma referência à corruptela de Curato,
né? Devido aí o primeiro nome ter sido Curato de São Fidélis, e uma outra explicação, que é a explicação dos populares, que isso se remeteria aí à palavra cratera, ou uma cratera que existiria aí nessa região onde a urbe foi assentada, onde a cidade foi fundada. Então eu estou dando importância aqui para o enunciado das questões, porque as informações do enunciado também são importantes, porque elas podem ser cobradas aí na prova do teu concurso. De acordo com informações do site, e aí eu coloquei de novo aqui a fonte, marque a alternativa que indica o nome daquele que é considerado o fundador da cidade do Crato. Então, o fundador da cidade do Crato é o Frei Carlos Maria de Ferrara. Lembra que lá em cima a gente falou sobre a presença dos irmãos Lira Lobato, ou Lobato Lira, e falamos também de um padre e de um frei. O frei, o nome do frei é Frei Carlos Maria de Ferrara, que viveu aí de 1707 a 1774. Ele é conhecido como o fundador, pelo menos nas fontes historiográficas pesquisadas pelo professor Evandro, ele é conhecido como fundador da cidade do Crato, Frei Carlos Maria de Ferrara. Resposta da questão de número 8, letra C, de casa. Vamos agora para a questão de número 9. Vamos rapidinho mesmo, porque o tempo é curto e o concurso já é amanhã. Tome cuidado, meu amigo, revise aqui com o professor Evandro e passe no seu concurso. Questão de número 9. Desde os primórdios, o Crato veio a configurar-se como um dos epicentros econômicos do Nordeste, proveniente pelo desenvolvimento cultural e a mobilização político-social dos moradores. Diversos levantes locais confrontaram os poderes constituídos e de maior expressão. O ingresso de parte dos moradores liderados pela heroína Bárbara de Alencar, que viveu de 1660 a 1832. Neste enunciado nós temos o nome desta heroína, que pode ser cobrado de você aí na tua prova de concurso, a Bárbara de Alencar, e temos também a participação bastante intensiva das pessoas, dos moradores de Crato em vários outros movimentos. Aqui nós temos o envolvimento aqui dos moradores de Crato na Revolução Pernambucana de 1817, que é a resposta desta questão, mas nós vamos falar da participação dos moradores de Crato, não só de Crato, mas de outras cidades do Ceará, em outros levantes de contestação do poder estabelecido. Então a resposta correta aqui do enunciado é a letra B de bola, Revolução Pernambucana de 1817. Então, a população de Crato, os moradores de Crato, também participaram aqui da Revolução Pernambucana de 1817, liderada aí pela heroína Bárbara de Alencar. E aí é uma personalidade importante, uma mulher participando aí de um movimento revolucionário. Então, a alternativa correta da nona questão, letra B de bola. Mais uma vez, a história de Crato se confundindo com eventos históricos ou com movimentos históricos da história do Brasil. Nona questão, resposta correta, Revolução Pernambucana de 1817. Temos a participação dos moradores de Crato, liderado aí pela heroína Bárbara de Alencar. Letra B de bola. Questão de número 10. A questão de número 10, nós temos aqui, em março de 1823, partiu do Crato o batalhão de 2.000 homens que combateu aí em Oeiras, no Piauí, no Maranhão, e derrotou aí portugueses separatistas e garantiu a integridade do território nacional após o grito da independência. Agora nós temos aí a participação efetiva de 2.000 homens saindo de Crato para lutar para a consolidação da independência do Brasil. Vocês que estudaram a história do Brasil viram aí que o Brasil foi proclamado a sua independência em 1822, no dia 7 de setembro de 1822. Mas sua consolidação só veio um pouco... A sua consolidação só veio um pouco depois, por conta aí de uma resistência da coroa portuguesa em tentar impedir que a região Nordeste se tornasse independente. Então nós tivemos aí uma
participação aí de populares de um batalhão advindo do Crato para ajudar nessa resistência. Se vocês quiserem entender um pouquinho desse contexto, o Dom João VI, ele aceita quase que de bom grado entregar as regiões sul e sudeste nas mãos do seu filho Pedrinho, mas ele tem interesses econômicos na região norte e na região nordeste, devido aí às atividades econômicas, principalmente a exploração do algodão para a indústria têxtil inglesa, que aí está despontando e está se desenvolvendo a franco vapor. O fato é que a coroa portuguesa vai resistir no movimento de independência do Nordeste, inclusive mandando tropas portuguesas para a resistência, né? Essas tropas portuguesas aqui no Nordeste, essa tropa que veio aqui para reprimir o movimento de independência no Ceará, no Maranhão e no Piauí, foi liderada pelo João José da Cunha Fidié. Esse movimento começa na região de Parnaíba, ela tem alguns levantes revolucionários na região de Oeiras e termina com a rendição do Fidié na cidade de Caxias, no Maranhão. Então, a pergunta é especificamente quem eram os comandantes das tropas mencionadas na citação acima. No caso aí, os comandantes do batalhão de 2.000 homens que partiu de Crato para ajudar nesse movimento revolucionário ou nesse movimento de independência, para consolidar a independência do Brasil. A resposta correta está aí na letra A de aprovado. José Pereira Figueiras e o Tristão Gonçalves de Alencar. Esses são os líderes desses 2.000 homens que partiram de Crato. Questão de número 10, letra A de aprovado. Vamos agora para a questão de número 11. O Crato é a terra natal onde o santo popular viveu a infância e a juventude, aprendeu as primeiras letras e recebeu instituição religiosa, mirando as práticas do lendário padre mestre Ibiapina, que viveu de 1806 a 1883, que por sua vez também morou no Crato quando menino, acompanhado do pai Francisco Miguel Pereira, um escrivão depois condenado à morte por liderar a Revolução Pernambucana no Ceará. Marque a alternativa que indica corretamente o santo popular mencionado na citação acima. Você que é daqui do Nordeste ou do Ceará já deve ter matado a questão de número 11. O santo mencionado no enunciado acima é o Padre Cícero Romão. Embora não tenha sido santificado pela Igreja Católica, não tenha recebido esse título de santo pela Igreja Católica, mas existe aí várias controvérsias. Para o povo do Nordeste, Padre Cícero é realmente um santo. Resposta correta da questão de número 11, letra E, Padre Cícero Romão Batista. Leia abaixo o hino municipal do Crato e responda às questões de número 12 e 13. Não se preocupe, amigo concurseiro, não vou cantar o hino do Crato para vocês. Vamos direto aí à pergunta, aquilo que se pede. Mas eu aconselho que você deva ler o hino, entender do que se trata, né, o enredo do hino, porque pode aparecer alguma questão de interpretação da letra do hino. Então vamos aí à questão de número 12. Questão de número 12 pergunta o seguinte: marque a alternativa que indica corretamente o nome do autor da letra do hino municipal do Crato. Então a pergunta é específica: qual é o autor da letra do hino do Crato? A resposta correta está aí na letra D de dado, é o José Martins de Alvarez. O autor da letra do hino do município de Crato é o José Martins de Alvarez, letra D de dado. Vamos aí à 13ª. Essas questões não tem muito o que filosofar, então vamos direto ao ponto. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do autor da melodia do hino municipal do Crato. Questão de número 13. Então veja que primeiro ele pergunta o autor da letra e depois ele pergunta o autor da melodia. Em alguns municípios são os mesmos, tanto o autor da letra como o autor da melodia. Aqui nós temos dois. O autor da letra é um, que é o José Martins de Alvarez, e o autor da melodia é o Joaquim Cruz Neves, letra C de casa.
Questão de número 13, letra C, de casa. Questão de número 14. Vamos aí, questão de número 14. Marque a alternativa que indica corretamente o brasão municipal do Crato. Lembrando que questões como essa são um pouco raras, porque como a boa parte dos brasões são de cores variadas, então as bancas de concursos, para economizar, normalmente evita. E quando cobra, ele apenas descreve como é o brasão, colocando as cores, o que é que tem de elementos desenhados nesse brasão. Então, mas como a gente sempre quer pecar pelo excesso do que pela falta, vamos aí à resposta da questão. O brasão do município de Crato está aí na letra B de bola. Temos até uma palavra aí, labore, significa trabalho. Então, resposta correta, letra B de bola. Temos aí o brasão da prefeitura de Crato, brasão do município do Crato. Questão de número 15. Marque a alternativa que indica corretamente a bandeira municipal do Crato. Questão de número 15, não tem muito o que filosofar, até porque no centro da bandeira de Crato nós temos o brasão, e a gente acabou de falar sobre o brasão. A bandeira de Crato tem o brasão no meio e tudo ao redor é branco. Resposta correta, letra A de aprovado. O brasão de Crato está aí na letra A de aprovado. Vamos para a questão de número 16, sem mais delongas. Antes de seu descobrimento, ocorrido nas últimas décadas do século XVII, a região era habitada pelos belicosos índios cariris, descendentes remotos dos primeiros imigrantes, chegados às costas americanas do Pacífico e que se estabeleceram no sul do Ceará no século IX ou no século IX ou século X. Então, essa questão pergunta o seguinte, quem eram os imigrantes mencionados na citação acima? Então, esses imigrantes eram os proto-malaios. Então, são os primeiros habitantes desta região que viraram a se tornar o município do Crato. Chegaram por volta do século IX ou século X. Vamos aí para a questão de número 17. A questão de número 16, letra E, proto-malaios. Questão de número 17. A Vila do Crato foi elevada à condição de cidade com denominação de Crato pela Lei Provincial 628 de... Lembrando a você que lá na questão anterior nós perguntamos a fundação da vila. Aqui nós estamos perguntando a elevação da vila à categoria de cidade, que ocorreu aí por essa Lei Provincial de 628, número 628, e ocorreu no dia 17 de outubro de 1853, letra D de dado. Letra D de dado. Questão de número 17, letra D de dado, 17 de outubro de 1853. Vamos para a questão de número 18. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 10 distritos, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2019. Fazem parte dos 10 distritos mencionados acima, exceto. Então, você, amigo concurseiro, sempre é bom consultar aí a fonte. Se você der uma olhada na fonte, você vai perceber que esses distritos são os distritos que estão enumerados lá no site do IBGE. São 10 distritos. Você que mora no Crato pode até lembrar da existência de um número maior de distritos, mas o que vale para a banca de concurso é aquilo que tem nos dados oficiais, o IBGE, o IPES, entre outros, em outras fontes de onde você pode encontrar estas informações. Então a resposta correta aqui está na letra C de casa. Na verdade, a resposta correta não, a resposta errada, já que ele pergunta quais são os 10 distritos mencionados acima, exceto. Então, letra errada que ele quer que você marque, Pimenteiras e Baixo do Curral. Então, quais são os 10 distritos corretos? Crato, Baixa das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quitino, Monte Alverne, Bela Vista, Ponta Serra, Santa Fé e Santa Rosa. Então, esses são os distritos que existem em Crato. Então, perceba, é sempre bom você ter muita atenção com as perguntas
que colocam exceto, a falsa, incorreta, errada. Nunca é demais ter cuidado com este tipo de questão. Porque às vezes na empolgação você quer terminar a prova, de repente coloca lá, é distrito de Crato, aí você não lê o exceto, vê lá, ó, Crato, a única alternativa que tem Crato é a letra A, e você às vezes termina marcando na correria, e aí termina errando uma questão que é relativamente bastante simples, bastante boba. Vamos agora para a questão de número 19, a questão de número 18, letra C de casa. Questão de número 19. O município de Crato situa-se no Cariri, porção sul do estado do Ceará, limitando-se com exceto. Então, questões dessa natureza são muito recorrentes nas provas de concurso. Então, quais são os municípios que limitam-se com Crato no Ceará? Na verdade, ele está perguntando aquele que não se limita. A resposta correta aí está na letra B de bola. Ao leste com Oroz, Icó e Pereiro. A letra B não contém municípios ou nem não contém nenhum município que limita-se com o município do Crato. A errada, que ele está pedindo exceto, letra B de bola. Então, conselho para você, memorize o nome desses municípios que se limitam com Crato, porque ele pode perguntar exceto, mas ele pode perguntar quais são os municípios corretos. Então, ao norte nós temos Cariaçu, Farias Brito, ao sul com o estado de Pernambuco e Barbalha, ao leste com Barbalha, Juazeiro do Norte e Cariaçu, e a oeste com Nova Olinda, Santana do Cariri e o estado de Pernambuco. Então a resposta errada, que ele está pedindo para marcar errada, 19, letra B de bola, ao leste. Então Crato não faz fronteira nem com Oroz, nem com Icó e nem com Pereiro. Letra B, a questão de número 19. Está perguntando errada, letra B. Questão de número 20. O município de Crato está totalmente inserido na bacia hidrográfica e apresenta como principais drenagens os riachos Correntinho, Carão e São José. Aqui nós temos um enunciado que traz algumas informações, como por exemplo esses riachos que drenam aí as águas da bacia ao qual, né, o município de Crato está inserido. Mas não é isso que ele está perguntando. Está pedindo que você marque a alternativa que completa corretamente o enunciado, ou seja, qual é a bacia hidrográfica a qual está inserido o município de Crato. A bacia correta é a letra A de aprovado, a bacia hidrográfica do Salgado. A fonte de pesquisa aqui é o Instituto Rigel, está aí no enunciado da questão. Questão de número 21. Então, só retomando, confirmando, letra 20, questão de número 20, letra A, D aprovada, é a resposta correta. Questão de número 21. Qual o principal reservatório de água da região do município de Crato? Resposta correta, sem discutir, é o açude Tomás Osterne. Açude Tomás Osterne. Esse é o principal reservatório de água da região do município de Crato. Então é importante vocês pesquisarem também um pouquinho da história da construção desses açudes, principalmente do açude Tomás Osterne. Letra E. Questão de número 21, letra E. Vamos aí para a questão de número 22. No município de Crato, pode-se distinguir dois domínios hidrogeológicos distintos. Então, mais uma questão de como fonte o Instituto Rigel. Marque a alternativa que completa corretamente o enunciado acima. Então, a resposta correta, letra D de dado. Rochas sedimentares e depósitos aluvionares. Então, falou sobre domínios hidrogeológicos de Cratos, dois domínios hidrogeológicos distintos de Cratos, são rochas sedimentares e depósitos aluvionares, tá aí na letra D de dado. Questão de número 23. De acordo com dados do IBGE de 2019, qual é a área territorial do município de Crato? Aqui também não tem o que filosofar, você precisa memorizar, você precisa decorar, se possível, esses dados sobre o Crato. E um conselho, esse dado é de 2019,
pode ser que tenha ocorrido alguma atualização na área. Como é que a área diminui? Algum distrito se desmembra para outro município ou então pode ser que algum distrito de outro município se desmembra e é anexado ao município de Crato. Então essa área pode sim ser alterada. Então conselho para você, vai lá no site do IBGE e dá uma olhada aí na área atualizada, ver se mudou ou se não mudou, tá certo? Mas em 2019, pelo menos o dado de 2019, a resposta correta é a letra C de casa, 1.138,150 quilômetros quadrados era a área do município de Crato em 2019, letra C de casa. Questão de número 24, de acordo com dados do IPES, Instituto de Pesquisas e Estratégias Econômicas do Ceará, perfil municipal de 2017, qual a altitude do município de Crato? Então, a altitude do município de Crato está aí na letra B de bola, 426,9 metros acima do nível do mar. Então, a gente está colocando essas informações, esses dados, e a gente sempre aconselha você que você deve decorar esses dados, deve memorizar esses dados, porque pode cobrar aí na tua prova de concurso. Então tá lá, baixa lá, sempre no início a gente coloca aí os dados, coloca as fontes de onde a gente tirou as informações, você vai lá, dá uma lida, memoriza aí os dados sobre vegetação, altitude, área do território, essas informações são recorrentes nas provas de concursos. Questão de número 25, de acordo com dados do IPES, qual a distância do município de Crato, Ceará, em linha reta da capital Fortaleza? Resposta correta está aí na letra A, 400 quilômetros de distância. Lembrando que essa distância aqui é uma distância em linha reta. Se você for por estrada, provavelmente, com certeza, na verdade, vai ser uma distância bem maior. Então lembre que essa distância é a distância aproximada e é a distância encontrada aí nos dados do IPES. Então, resposta da questão número 25, letra A, D, aprovado. Questão de número 26. De acordo com dados do IPES, qual o clima do município do Crato, Ceará? Não sei se vocês perceberam, mas a gente está perguntando especificamente questões e está sempre fazendo referência ao dado, de onde a gente tirou as informações, porque é importante nós conhecermos a fonte, até para você verificar se o professor Evandro cometeu algum equívoco ao comentar alguma questão e claramente você fazer essa correção para você errar lá na tua prova, não errar na tua prova de concurso, tá certo? Aqui a gente pode errar, mas lá na prova do concurso a gente não pode errar. Questão de número 26, qual é o clima do município de Crato? O clima do município de Crato é quente, semiárido, brando, tropical quente, subúmido. E eu sempre digo para vocês, pode ser que ele cobre lá e a alternativa apareça só tropical, né? Ou só semiárido e tropical. Mas o que eu digo a vocês? Os concursos costumam colocar do jeito que está lá na fonte de pesquisa. Então, a forma como está lá no Instituto IPES é que o clima é quente, semiárido, brando, tropical quente, subúmido. Então, esse é o clima do município do Crato. Resposta correta, letra E. Clima do Crato, quente, semiárido, brando, tropical, quente, subúmido. Questão de número 27. De acordo com dados do IPES, qual a pluviosidade do município do Crato? A pluviosidade, a precipitação de chuva. Então, a pluviosidade é de 1.090,9 milímetros cúbicos, ou milímetros é a precipitação de água, tá? A precipitação de chuva em Crato. Resposta correta, letra D de dado. Questão de número 28. Eu sempre estou dizendo, memorize esses dados, pode ser que apareça lá na tua prova de concurso. De acordo com dados do IPES, qual a temperatura média do município de Crato? Então essas questões aqui eu vou um pouco mais rápido, até porque não tem muito o que filosofar. Você precisa memorizar essas informações. Então, a temperatura média do município de Crato é 24 a 26 graus Celsius. Questão de número 29. De acordo com dados do IPES, qual o período chuvoso do município de Crato, Ceará? Essa aqui vai responder quem mora em Crato, na região, e claramente quem estudou e que está ligado aqui
nas revisões e nas videoaulas do PES Concurso, aqui o canal do professor Evandro. Resposta correta, letra B. Na maioria das cidades do Nordeste, o período chuvoso vai de janeiro a maio. Em Crato não é diferente. Alguns começam já em dezembro, mas no caso do Crato, período chuvoso ou mais chuvoso, de janeiro a maio. Questão de número 29, letra B de bola. Questão de número 30. De acordo com dados do IPES, qual o tipo de relevo do município do Crato? Então, o relevo do município de Crato tem dois tipos: Chapada do Araripe e depressões sertanejas. Relevo do município do Crato, Chapada do Araripe e depressões sertanejas. Resposta correta, letra A. Questão de número 31. De acordo com dados do IPES, são exemplos de solos encontrados no município do Crato, exceto. Mais uma questão pedindo a errada. Então, resposta aí, letra A de solos aluviais, solos litólicos. Letra B, latossolo vermelho e amarelo. Letra C, podizólico vermelho e amarelo. Letra D, terra roxa estruturada similar. E letra E, solos vulcânicos, solos arenosos. Resposta que é a errada, que você vai ter que marcar. Letra E, solos vulcânicos, solos arenosos, não tem lá em Crato. Está pedindo a errada. Mais uma vez, conselho, memorize todos os tipos de solos, porque se perguntar quais são os tipos, você marca, e se perguntar para você marcar aquele que não é, também você consegue marcar. Então, 31, letra E. Questão de número 32. De acordo com dados do IPES, são exemplos de vegetação encontrados no município do Crato, Ceará, exceto. Aqui ele está perguntando a errada. Do solo perguntou errada, aqui também vai perguntar errada. Então, letra A, nós temos aí carrasco, floresta caducifólica espinhosa. Nós temos floresta subcaducifólia tropical pluvial, floresta perennifólia tropical pluvial nebular, floresta de araucária temperada, floresta subcaducifólia tropical xeromorfa. Então, a errada aí é a letra D, floresta de araucária temperada. Fica ligado, memorize o nome dessas florestas, desses tipos de vegetação, para você não errar. Professor, você falou muito rápido, repita, assista de novo se você tiver tempo, ou então apenas baixe lá, né, o manual do Instituto IPES. Eu acho que eu devo ter colocado no início do nosso material também. Questão de número 33. De acordo com dados do IPES, qual a bacia hidrográfica do município de Crato, Ceará? Aqui na questão de número 33, ele coloca o município de Crato dentro da bacia do Alto Jaguaribe e da bacia hidrográfica do Salgado. Não sei se você recorda, mas numa questão anterior, a resposta correta era só bacia do Salgado, ou seja, bacia hidrográfica do Salgado. Lembre que a fonte da questão anterior era o Instituto Rigel, e a fonte desta questão de número 33 é o Instituto IPES. Por isso que é tão importante você ter a referência da fonte, para você não errar. Mas ele não deixou de colocar aqui também a bacia hidrográfica do Salgado. Questão de número 33, resposta correta, letra C, bacia do Alto Jaguaribe e Salgado. Letra C de casa, questão de número 33. Então, qual a bacia hidrográfica do município de Crato, no Ceará? Nós temos aí a bacia do Alto Jaguaribe e do Salgado. Alguns geógrafos colocam aí a bacia do Salgado como uma subbacia do Jaguaribe. Mas isso a gente não vai filosofar, a gente quer memorizar aqui os dados sobre a bacia hidrográfica e a gente não quer errar. Então, bacia do Alto Jaguaribe e Salgado é a resposta. Questão de número 34. De acordo com dados do IPES, qual o bioma do município de Crato? Esse bioma, nós vamos encontrar essa informação tanto no IBGE como no Instituto IPES. Mas a informação que está aqui é a informação do IBGE, dado de 2009. Então, o bioma de Jaguaribe, né? O bioma de Jaguaribe, não, eu estou ficando perturbado. Bioma de Crato, o bioma do município de Crato, que a gente falou de bacia do Jaguaribe ali em cima, eu já estava misturando os municípios.
Então, o bioma do município de Crato, de acordo com dados do IBGE, é a Caatinga, letra B de bola. Resposta aqui, letra B de bola. Questão de número 34. Questão de número 35. De acordo com dados do IBGE, qual o prefeito do município de Crato, no Ceará? Então perceba o seguinte, esse tipo de questão ele não tem deixado de cair, porque fica muito na cara, parece que a banca está querendo adular o prefeito, né, que é o contratante do concurso, tal, essas coisas todas. Mas para a gente não pecar, para não errar, né, a gente peca pelo excesso e não pela falta, é sempre isso que a gente sempre diz. Aqui, por exemplo, a gente está comentando mais de 40 questões, e provavelmente vai cair 2 ou 3 questões sobre Jaguaribe, pelo menos é essa a previsão que o professor Evandro tem, porque ele deve cobrar alguma questão de organização do Estado, alguma de ética no serviço público, porque ele colocou muito conteúdo para ser abarcado em apenas 5 questões, então acho meio difícil, né, cair mais de 2 ou 3 questões sobre o município de Crato. Mas o nome do prefeito, segundo informações do IBGE, o atual prefeito de Jaguaribe é o José Ailton de Souza Brasil. Questão de número 35, letra A. Questão de número 36. De acordo com dados do IBGE de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano do município de Crato é de, resposta correta, 0,713. Então é um dado limpo, você tem que memorizar. Provavelmente esse dado aqui, esse IDH, deve se alterar quando for realizado o censo. Os censos no Brasil é realizado de 10 em 10 anos, era para ter ocorrido um agora, mas infelizmente não ocorreu por conta da pandemia. Está previsto para 2022, mas o dado presente, o dado atual, porque o último censo ocorreu em 2010, é 0,713, é o IDH do município do Crato. Questão de número 37. Conforme dados do IBGE, o gentílico de Crato, Ceará, é cratoense, cratoano, cratiense, cratense ou cratibano. Resposta correta, letra D de dado, cratense. Quem nasce no Crato é cratense. Essa é uma questão também que pode aparecer na tua prova de concurso. Questão de número 38. Com base em dados do IBGE sobre o território e ambiente do município de Crato, julgue as assertivas. A área da unidade territorial, 1.138,150 km². Esgotamento sanitário adequado, 42,2%. Arborização de vias públicas, 58,3%. Urbanização de vias públicas, 3,5%. Todas as assertivas aqui são verdadeiras, então a alternativa correta é a letra C de casa. Questão de número 38, resposta correta, letra C de casa. Vamos para a questão de número 39. Com base nos dados do Censo sobre a Saúde de Crato, Ceará, julgue as afirmativas abaixo. Mortalidade infantil, dados de 2017, 9,82 óbitos. Esses dados seria interessante você dar uma consultada no próprio site do IBGE para ver se houve alguma alteração. Mas o dado de 2017 é 9,82 óbitos por mil nascidos vivos, a mortalidade infantil. Internações por diarreia, 0,8 por mil habitantes. E estabelecimentos de saúde pelo SUS, dado de 2009, 54 estabelecimentos. Também pode ter sido atualizado. Marque a opção que apresenta as informações corretas. Então são todas corretas, letra B de bola. Questão de número 40. Conforme dados do IBGE, dados de 2017, pode ser que esse dado já tenha se atualizado, é bom você consultar. O produto interno bruto per capita de Crato, Ceará, era de, resposta correta, letra A, 11.772,70 reais ou centavos de reais era o produto interno bruto. Pega toda a riqueza do Crato, divide pela população, você vai ter esse valor aí, 11.772,70, tá? Letra A de aprovado. Questão de número 41. Conforme dados de 2017, o produto interno bruto de Crato, Ceará, era de, então, produto interno bruto per capita e produto interno bruto.
Produto interno bruto per capita é toda a riqueza dividido pelo número de habitantes. E o produto interno bruto é toda a riqueza do município. A resposta correta, letra E, é 1.137.561,92 centavos vezes 1.000, letra E. Então, sempre retomando, a gente está falando dessas questões de dados econômicos e tal, elas têm, de certa forma, saído dos concursos, mas a gente sempre coloca, porque pode aparecer aí alguma banca que queira perguntar dados econômicos. Mas realmente são dados muito chatos para se memorizar e tem, de certa forma, não é muito bom para avaliar o concurseiro. Para avaliar o concurseiro é melhor informações mais sobre a cultura, sobre a história, né? Sobre dados econômicos, mais relacionados a dados econômicos mais presentes, mais atuais, tá certo? Não dados numéricos, mas dados de nome de produtos mesmo, de atividades econômicas. Com base nos dados do IBGE, sobre trabalho e rendimento, julgue os itens. Então vamos ver aí. O primeiro item, salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2017, 1,9 salário mínimo. A gente sempre está dizendo que é bom você rever isso para ver se houve alteração. Então, em média, os trabalhadores, aqueles formais de Crato, recebem 1,9 salários mínimos. Pessoas ocupadas, nós temos 22.136 pessoas ocupadas. Lembrando que essas pessoas ocupadas aqui são as pessoas que têm carteira assinada, têm algum registro formal. População ocupada, 15,3%. E percentual da população com rendimento mensal até meio salário mínimo é 43%. Isso aqui expressa um pouco do índice de pobreza. Essa questão, embora ela seja uma questão vinculada a dados, né, a números, mas ela pode ser cobrada de outra forma. Por exemplo, ele pode colocar em aproximado, né? Então, em percentagem, por exemplo, a questão da riqueza, né? A questão do rendimento mensal per capita de meio salário mínimo. Aí nós temos quase 50%, né? 43% da população está na linha da pobreza, né? Então, isso é um índice que pode ser cobrado, sim, na tua prova de concurso. Então, aqui todos os itens são verdadeiros. Resposta correta, letra D de dado. Questão de número 43. A população de Crato, Ceará, estimada para 2019, conforme dados do IBGE, é de... Então, essa população estimada ela já foi atualizada para 2020, porque é um dado de 2019, então seria interessante você atualizar essa informação. Então, para 2019, era 132.123 pessoas. Tá? Essa população é estimada. Dificilmente se cobra, mas se cobrar, você dá uma atualizada lá no dado do IBGE, já tem estimada para 2020. A população de Crato, Ceará, conforme o censo de 2010, essa aqui não se alterou, porque o último censo realizado no Brasil foi em 2010. Resposta correta, letra B de bola. 121.428 pessoas vivem em Crato, ou pelo menos foi contadas no censo de 2010 em Crato. Resposta correta, letra B de bola. Questão de número 45. Segundo os dados do IBGE sobre a pecuária de Crato, Ceará, a produção que mais se destaca em número de cabeças é... Então, em número de cabeças, quem mais se destaca no Ceará é a letra A, galináceos, a criação de aves, né? Então, você tem galinhas de granja, galinhas caipira, o maior número de cabeças é de galináceos. Na maioria dos municípios, em número de cabeça, o que mais se destaca é a criação de galináceos. 46, então a resposta da 45, letra A. 46. Em Crato, Ceará, existe 2.137 estabelecimentos registrados. Lembrando que esse dado é um dado de 2017, com 20.136 pessoas ocupadas com salário médio de... Resposta correta, letra E. Então, essa questão que a gente já discutiu. Salário médio de Crato, dado de 2017. Por favor, dê uma consultada lá no site do IBGE e veja qual é o dado atualizado. Questão de número 47. Segundo os dados do IBGE sobre a produção agrícola, cereais, leguminosas e oleaginosas do Crato no Ceará, as produções que mais se destacam em quilos e em valores monetários em reais a resposta correta é a letra D de dado. Então,
milho e arroz com casca. Essas são os cereais que mais se produz no Crato e que tem valor tanto em números de quilos quanto em reais, quanto em dinheiro. Produção aí se destaca milho e arroz com casca. Questão de número 47. Questão de número 48. De acordo com dados do IBGE de 2018, em relação à produção agrícola, lavoura permanente do Crato, se destacam a produção exceto. Aqui a pergunta já é diferente, pergunta aquela produção que não se destaca. Letra A, abacate e banana. Lembrando que tem na produção agrícola, você tem lá cereais e leguminosas, né, oleaginosas. Aqui você tem lavoura permanente e lavoura temporária. Em lavoura permanente nós temos abacate, banana, castanha de caju, coco da Bahia, uva, morango, maçã, laranja, mamão, manga, maracujá, tangerina. Isso aqui está nas alternativas, mas ele quer errada. Então o que é que não é produzido lá em relação à lavoura permanente? O que é que não é produzido em Crato? O que é que não tem em Crato? Uva, morango e maçã é a resposta errada, tá certo? Então, a resposta errada da questão 48, que é que você deve marcar, lembrando do exceto, do errado, do falso, que eu sempre dou a dica para você, letra C de casa. 49, nossa última questão da nossa revisão. De acordo com dados do IBGE de 2018, em relação à produção agrícola, lavoura temporária de Crato, Ceará, se destacam a produção exceto amendoim, feijão, ele está querendo errado, amendoim, feijão, abóbora, melão, arroz, fava, tomate, batata doce, mandioca, cana-de-açúcar e milho. Então a resposta correta aqui é a letra B de bola, abóbora e melão. Você, amigo concurseiro que adquiriu o nosso material, provavelmente lá no gabarito ele esteja indicando a letra D de dado, mas a correta é a letra B de bola. Na verdade, aquela que você deve marcar é a letra B de bola. Na lavoura temporária, nós não temos aqui abóbora e melão em Crato, no Ceará, tá certo? Então, obrigado a vocês que conseguiram assistir essa aula até agora. Boa prova para todos vocês. Não esqueça de dar uma revisadazinha, de ver as questões, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, você ajuda o nosso canal dessa forma. Existem várias maneiras de você ajudar o canal do Professor Evandro. Uma delas não custa nada, é só se inscrever no canal, dar seu joinha, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos que fazem concurso, tá? E a outra maneira é adquirindo nossos materiais, porque você nos ajuda e também você se ajuda porque adquire um material que é preparado, que é feito exclusivamente para você, tá certo? Então é importante a gente destacar essa qualidade do PES Concurso, né, do grupo do PES Concurso. Se você vai fazer um concurso, procurou aqui, não encontrou vídeos no canal do Professor Evandro, peça aí, dê sua dica de concurso. Professor, eu queria um material para o concurso tal, concurso da PM, concurso de município tal, concurso de instituição tal. Você fala com o nosso atendimento aí no WhatsApp e a gente pode dar alguns rumos para você, onde é que você pode estudar, ou então preparar um material para você estudar, tá certo? Então, boa prova para todos vocês e não esqueça do conselho do Professor Evandro, Conselho Universal. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.